Pode acontecer de um cara ficar 7 anos no monte orando e não valeu de nada? Pessoal, começamos mais um programa Sopa de Pedras aqui, cozinhando ideias sólidas. Nós vamos trocar algumas ideias aqui hoje sobre algum tema bastante interessante. Nós temos aqui hoje o Cleiton, o Walter Vinícius, o Gabriel e sou eu, Guilherme. Nós vamos aqui falar sobre tire as sandálias dos pés, não é isso? Isso aí. Esse é o objetivo essa noite? Não. Nós estamos sem saber fazer introdução. Então nós vamos falar de um assunto que mexe muito com a gente. Tanto na igreja, quanto dentro de casa. Tem a ver com o relacionamento com Deus, mas o relacionamento com Deus nem sempre é individual. Às vezes nós nos juntamos com outras pessoas para ter um relacionamento com Deus. Esse é o sentido de igreja. Quando há essa aglomeração de pessoas, aí nós temos as liturgias, as formas para apontar um objetivo. Aí a minha pergunta é, para que serve tanta liturgia? E não estou falando só de igreja, não. Estou falando dentro de casa também. Aquela pessoa que tem costume de fazer os cultos domésticos, os cultos em casa, tem aquelas liturgias de começo, meio, fim, tudo a mesma coisa. Muitas vezes ele fala assim, é verdade, por que eu tenho que fazer oração de joelho? Não pode ser em pé, não pode ser deitado. Pode ser deitado? Pode? Pode? Pode ou não pode? Você já foi falar. Mas a questão é interessante saber definir. Isso é muito importante porque às vezes a gente quer acabar com a liturgia de alguma coisa, mas não sabe nem do que se trata. Isso é perigoso. Então, assim como certas tradições, a liturgia não necessariamente é algo ruim. Vamos ver com Moisés. O que Moisés fala? Capítulo 3, verso 3. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés! E ele disse, eis-me aqui. E disse ao Senhor, não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E aí então Deus começou a falar com Moisés e dar a mensagem que ele tinha. Tira as sandálias dos pés. O que é isso? Por que pediu para tirar as sandálias dos pés? Será que isso é... Na verdade, Moisés já estava na presença de Deus, certo? Ele já estava olhando a sarça ardente. Então, Deus falou assim, olha, eu chamei a tua atenção, você está na minha presença, agora eu tenho uma mensagem para você. Mas antes da mensagem, eu quero que você tire a sandália. Por quê? Isso que é interessante. Por quê? É uma liturgia. Vou deixar bem claro aqui que a liturgia não é um problema. Não é errado, né? Não é errado. Até porque não existe uma adoração a Deus sem liturgia. 3 caras surfistas estão na praia ali na areia e falam assim, vamos render um louvor aqui ao nosso Deus. Eles vão ter uma liturgia. Mesmo que não seja uma liturgia tradicional, mas eles vão ter uma forma. Uma forma de adorar. Agora a gente precisa entender se essa forma é para agradar a Deus ou é para você se preparar para aquele evento. Opa, aí que está a diferença, né? Ou seja, só tem 2 formas de encarar a liturgia, né? Ou você encara isso como uma forma de agradar a Deus, Senhor, tá vendo? Estou tirando a minha sandália do pé. Ou que algo que tenha significado. Algo que você faz, mas você sabe para que serve. E por que Deus pede isso, então? Quando a gente vai no estádio de futebol, quando a gente vai, não, né? Quando vocês vão para o estádio de futebol, por exemplo, quando vai assistir uma partida de futebol, aí tem aquela entrada dos jogadores. Aquilo ali é liturgia. Aí o pessoal, Bonito. Aquela liturgia, eles entram com aquela música impactante. papelzinhos. O pessoal se levanta ali. Aí eles ficam todos em formato ali, vão cantar o hino nacional. Para que serve aquilo? Para preparar para o momento do jogo. Qual um outro exemplo que nós temos? E aí quando a bola entra na rede, o que o pessoal faz? Todo mundo grita. É uma faz liturgia. parte do... Todo mundo grita daquele- a mesma coisa. Isso é padrão. Faz parte daquele momento. Qual outro exemplo que a gente pode dar? As Olimpíadas. Nas Olimpíadas eu acho que é um dos maiores eventos litúrgicos que a gente pode encontrar, talvez, né? O pessoal vai lá, entra as bandeiras, entra todas as equipes, Aí tem os esportes, atirar... depois tem a flecha Para acender a tocha, que eu acho que é o momento, o lápis ali do começo Quer ver da abertura. Né? outra liturgia? O presidente que vai assumir, põe a mão na Bíblia e faz o juramento. Aí todas as redes de TV estão focando isso. Então tudo isso, a liturgia ela serve para preparar a gente para um momento especial de adoração. Pode falar liturgia, mas
quando a gente vai prestar um culto de adoração a Deus, existe uma palavra mais específica para isso. Doxologia. Dox o quê? Doxologia. Nossa, que palavra. É difícil, né? Esse nome aí eu só lembro por causa do hino 24. Eu sei de que igreja você é. Doxologia significa o quê, Valtinho? A etimologia da palavra liturgia não tem associação com a religião, necessariamente. Não tem. É uma palavra mundana, né? Foi algo que ao longo do tempo foi sendo incorporado na religião. É serviço público, né? É o ofício público. É a organização. Mas qual é a origem da palavra? Doxologia é estudo, é palavra, Logos, né? palavra. Logos, palavra, e doxo é Glória. glória. É Ou isso aí. seja... Palavras de glória. Ah, ok. Por que tem que... Oração silenciosa, aí depois todo mundo em pé, todo mundo ajoelhado, agora todo mundo senta e tal. Aquilo ali são momentos que a gente se prepara, são palavras de glória que a gente se prepara para o momento da adoração. E é interessante isso aí, porque muitas pessoas acham que esse ajoelho, levanta, que a gente faz na igreja, foi criado por pessoas, né? Como a liturgia ou a doxologia é uma invenção de pessoas. Mas na verdade Deus já usava isso com Moisés, não só com Moisés, como também no santuário. O santuário, acho que tinha tantas liturgias ali, era algo que era usado constante, todos os dias as pessoas faziam, e tem um propósito isso, além da questão da glória que você falou, né, que são palavras de glória, se preparar para algo grande. Então, além desse propósito de palavras de glória, ele tinha um propósito didático, simples, né, para as pessoas entenderem não só a adoração, como também o simbolismo daquilo, o que significa aquilo. Então, por exemplo, no santuário, ele estava apontando para algo que acontecia muitos anos na frente, que era o sacrifício de Cristo. Isso que é interessante, que o simbolismo do santuário, as formas que ali tinham, não tinha valor intrínseco nenhum. Por exemplo, os pães da preposição, aqueles pães ali tinham algum valor intrínseco nele? Não, eles eram um objetivo simbólico, didático, para apontar um fato. Exatamente. Certo? É a mesma coisa na Santa Ceia. O vinho da Santa Ceia, ele é um simbolismo do sangue de Cristo. O sangue de Cristo é sagrado, mas o vinho é simbólico. Aquele não tem poder nenhum, então aquele suco de uva, Exatamente, não tem nenhum poder intrínseco nele, ele é somente um símbolo que aponta uma realidade. Então, o que acontece quando a gente começa a colocar valor nessas coisas que deveriam ser só um símbolo? O que acontece? Aí eu acho que já muda o nome, não seria uma liturgia, eu acho. Não. Aí a gente está mudando a ordem das coisas, né? Se a liturgia serve para preparar, para receber a mensagem e dar a adoração, no momento de adoração, e se a gente muda as coisas, então a liturgia em si, ou tirar as sandálias, se tornaria o foco, né? É porque Deus poderia ouvir Moisés sem tirar sandália, mas o povo estava tão acostumado, como a gente está falando de tirar sandálias, Moisés, quando ele se apresentar perante o faraó, ele tirava a sandália, e Deus queria pedir para Moisés tirar a sandália, mostrar para Moisés quem era Moisés e com quem ele estava falando. Esse é um objetivo interessante. E foi algo que fez sentido para Moisés. Claro. Para nós hoje não faz sentido. Porque para ele obedeceu, né? Então, o que vai dar o sentido a essa liturgia? Porque assim como qualquer outra letra, qualquer outra palavra, ela é morta. O que vai dar sentido à liturgia é a doxologia. É você pegar essa forma e falar bem assim, eu faço isso para a glória de Deus. Eu faço isso aqui para reconhecer a minha pequenez frente à grandeza de Deus. Né? Liturgia só faz sentido quando se for acompanhado da doxologia. E a doxologia só faz sentido quando a gente entende a essência. Entendi. Então, ou seja, não tem problema nenhum se eu ajoelhar de pé, não dá, né? Se eu fazer uma oração de pé, por exemplo, então ele vai me ouvir. Ele só vai me ouvir se eu me ajoelhar numa oração, ou ele me escuta se eu fizer a oração de pé? Não, Deus te ouve. Ele escuta até deitado, mano. Deitado? No chuveiro. Mas até no chuveiro? E dirigindo. Cabeça para baixo, dando cambalhota. Qualquer jeito Deus vai te ouvir. Então o ato de ajoelhar não é para... É uma forma. É uma forma, mas não é porque ele só vai me ouvir se eu estiver ajoelhado, então não. Não, é uma questão condição. É uma questão de preparação. Quer ver um exemplo da minha vida? Teve um tempo aí da minha vida que eu falei assim, cara, eu vou fazer a minha oração de noite deitado. Aí eu deitava, colocava a coberta, aí eu, Senhor, tá. E eu dormia. Por quê? Porque a posição de deitado é uma preparação, é uma liturgia para dormir, não para falar com Deus, né? Então aí eu falei, vou mudar. Então aí eu comecei a ajoelhar, aí rolou, né, a oração, aí aconteceu. Por quê? Não porque Deus não me ouvia deitado, mas porque eu não me preparava certo para a ação certa. E o legal do fato de se ajoelhar, só é importante você se ajoelhar quando você entende a essência, por que você está se ajoelhando.
Qual é a essência? A essência é que você é pó, você não é ninguém. Sim. Humilhação. Né? Humilhação, mas você se coloca de forma vulnerável. O fato de você se ajoelhar, você tem que perceber a essência da transcendência e da imanência. A transcendência é Deus habita no lugar santo, sublime, é um ser todo-poderoso, criador dos céus e da terra, do universo. E a imanência é esse Deus fazer presente na sua vida. Maravilha. Então, quando você se ajoelha, entendendo a essência, por que você está ajoelhando, Faz sentido. faz todo sentido. Agora, não quer dizer que essa preparação de entender que eu sou pó e Deus é soberano não possa acontecer de outras maneiras. Quer ver um exemplo? Neemias. O rei fala assim, Neemias, o que está acontecendo com você? Aí Neemias pegou, espera aí, se ajoelhou. Foi assim? Não. Neemias na hora assim, fechou, acho que nem fechou o olho. Senhor, pá, sabedoria, por favor, agora. E falou, na hora, né? Ou seja, Deus não precisa dessa forma para poder ouvir nossa oração e responder nossa oração. As formas servem para nós. Para nós. Não servem para Deus. Aí que está. A liturgia é uma necessidade humana, não uma exigência divina para ele ser adorado. É uma preparação, é um stop que nós damos no cotidiano nosso. Agora a liturgia serve para a gente se preparar, para nós nos prepararmos para aquele encontro com Deus. Aí vem a liturgia boa. Agora, o Depende problema da liturgia. disso daí é quando a gente pega essa, você falou da forma, né? É quando a gente pega essa forma e acha que o valor está na forma. Então, o importante é a forma. Isso tem um nome, eu acho, né? Quando a gente começa a colocar o valor na forma, isso torna, eu acho que é... Formalismo. Exatamente. Você conseguiu mudar de nível de um jeito muito bom. O formalismo é o problema. Quer ver uma experiência? Quando você fala para uma criança, dobra o joelho e fecha o olho para falar com Deus. Ou seja, na cabeça da criança, aquela oração tem algum sentido? Às vezes ela está viajando. Está viajando. Porque a gente colocou na cabeça que dobrar o joelho e fechar o olho é oração. Isso é oração. E oração não é dobrar o joelho e fechar o olho. Oração é você entender a essência que você está falando com o Rei do Universo. Então você pode estar em pé falando com o Rei do Universo. Mas também é uma forma de reverência perante Deus, ficar em pé. Jesus ele condena o formalismo, né, de uma forma bem dura até. Em Marcos mesmo nós temos um exemplo. Marcos capítulo 7, versículo 5 ao 9. Olha só o que ele fala. Então os fariseus e os escribas lhe perguntaram: por que os teus discípulos não vivem segundo a tradição dos anciãos, mas comem pão sem lavar as mãos? Jesus lhe respondeu: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vós, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração, porém, está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas... Não, peraí. Repete o verso. Isaías diz assim, ó: este povo me honra com lábios, mas o seu coração está o quê? Longe de mim. A pessoa honra com os lábios, mas o coração está longe. Isso que Jesus sempre pediu para você. Olha, tudo que você for fazer em critério de adoração, você precisa entender a essência porque você está fazendo isso. O ritual do santuário só tinha sentido quando a pessoa entendia a essência. Não adiantava matar cordeiro, pombinha, nada se a pessoa não entendia a essência que era matar o cordeiro, que era visualizar, apontar o cordeiro. Não adianta nada você brigar por santas ceias, cálice único, por cálice individual, sem entender a essência que está por trás disso. Quando a gente dá muito valor à forma, sem entender aonde que essa forma te leva, porque o importante é aonde ela te leva, de nada fala. E nós precisamos banir isso daí, que então é o formalismo. Vocês estão me dizendo que pode acontecer, preste atenção nisso aí, pode acontecer de um cara ficar 7 anos no monte orando e não valeu de nada? Pode. É? Claro que pode. Então hoje a gente pode ofender pessoas, a gente ofende pessoas para salvar as formas, sendo que o objetivo das formas as pessoas. São as pessoas. O que acontece muitas vezes hoje, o que você falou, né? Às vezes a gente está tão preocupado com o cálice, mas não estamos preocupados com a união da igreja. Está preocupado em se ajoelhar, mas não estamos preocupados em adorar a Deus no momento da oração, elevar o nosso pensamento a Deus. É por isso que a oração, você fica de joelho e às vezes a oração demora dentro da igreja, a oração fica muito demorada e você fica, nossa, a oração não termina nunca. Acaba nunca. Porque você ainda não entendeu qual que é. Claro que dentro da igreja não é lugar de fazer orações extensas e longas. Agora, de maneira prática, quais são então as implicações do formalismo dentro da convivência religiosa? Gera pessoas hipócritas. Polariza a igreja. O que é polarizar a igreja? Quando forma um grupo e outro, né? Grupo extremo. Cada um e aí você passa a ver que a maioria das discussões
internas da igreja acontecem por causa de forma. Mas vamos falar um pouquinho rapidinho sobre dentro de casa, porque a gente fala muito de igreja, mas às vezes nós temos que trazer a igreja para dentro de casa. Quando a gente vai fazer o culto e a gente não tem tempo, qual que é o hino que a gente tem que cantar? 3, 5 ou 7. Mas por que tem que cantar esse hino mesmo atropelado? Rapidinho. Para seguir o protocolo que precisa ter oração. Porque senão Deus não vai aceitar o culto. Aí a gente acha que o benefício do culto, briga em casa, aquela discussão com a família, que todo mundo às vezes tem 2 cultos dentro da casa, mas cantei o hino. Eu cantei o hino 357. Não, mas peraí, vamos ficar sem cantar o hino dessa vez? Não, tem que cantar hino, tem que ler o texto e tal. E aí vira aquela confusão. E qual que é o objetivo do culto dentro de casa? Aí perde a essência. Qual que é a essência? Adoração. União da família. Eu chego na igreja e então eu descubro que tem coisas na igreja que eu não encontro essência nisso e para mim não faz sentido nenhum. Quer ver um exemplo? A leitura da ata. Um exemplo, né? Não é que eu ache isso, mas um exemplo. Aí você pergunta assim, nossa, qual é a essência disso? Então eu sei que tem uma coisa que é formalismo na igreja, que é apenas uma liturgia vazia. Eu descobri que isso não faz sentido para mim. Quais são os passos a seguir agora? Eu chego lá metendo pau em todo mundo, vamos acabar com tudo isso? Ou eu chego lá e fico quieto e falo, não, vamos assistir em outro lugar, acho que em outro lugar deve ser melhor. E aí que está, acho que a essência do cristianismo está aí, né? Você descobrir que tem coisas que para vocês não fazem sentido, mas como vivemos em comunidade, a igreja é uma comunidade de irmãos, e você, em vez de chegar e falar, pessoal, vamos acabar com isso aqui, que não faz sentido, tenta convencer as pessoas e tentar descobrir. Provavelmente realmente não faz sentido, então muda, né? A igreja ela tem um papel de mediação, de aprender a lidar com 2 tipos de pensamentos, sem causar divisão. Exato. Esse é o objetivo da igreja. Na prática, sabe o que está acontecendo? Os jovens temos mais vontade de provocar mais mudanças do que estão acontecendo na prática, né? Achamos muita coisa sem sentido. Jovem, você que está assistindo, antes de você começar a se questionar a outras pessoas isso, se questione primeiro se você entendeu a essência, o né? sentido da coisa. Que às vezes você está querendo chutar o pau da barraca e mudar tudo e você não entendeu ainda qual é a essência. Primeiro passo, você entendeu a essência. Segundo passo, respeite a essência das outras pessoas, o entendimento de outras pessoas. E eu mesmo falo para a pessoa que não quer mudar nada. Não, sempre foi assim, sempre vai ficar assim, né? Entenda a essência e entenda que tem coisas que não faz sentido para ninguém, talvez só faz para você, ou nem para você. Sabe, Guilherme, algo que, quando você falou da reverência, eu me lembrei da situação de Nadab e Abiú. Nadab e Abiú eram filhos de ministros, eram pessoas que desde criança já estavam envolvidos nos serviços do templo, em toda a ritualística. Eles foram consagrados numa festa fenomenal, a Bíblia fala que foi 7 dias, coisa estrondosa. Mas quando eles assumiram, eles não entendiam a essência de estarem ali. Então, quando eu não entendo a essência da liturgia e da doxologia na igreja, eu sou irreverente. O irmãozinho está lá cantando, mas para mim não faz sentido o segundo hino. Aí eu vou ficar conversando, eu vou levar um livro para a igreja. Que a pessoa não entendeu que tudo aquilo ali é para se preparar para o momento de adorar. Essa pausa que a gente dá na liturgia, na igreja, o culto que a gente faz em casa, que é um momento de adoração para Deus, e aquelas formas que a gente utiliza quando a gente não dá muito valor à forma, quando a gente pensa que vai fazer um culto, e esse culto eu posso fazer ele sentado, eu posso fazer ele em pé, mas sendo que eu vou adorar o Rei do Universo, acho que tudo faz sentido, é um privilégio para cada um de nós. O mais comum dos exemplos de formalismo em oração é na hora da refeição, né? Nossa, falou... Quantas vezes você já vai comer e você fala assim, peraí, você já fez oração? Você já fez oração, mas você não lembra que eu vou fazer de novo. E uma vez eu vi uma pessoa fazendo uma oração que escandalizou todo mundo. Ele só chegou e falou assim, obrigado pelo alimento. Então, Acabou. Não pode. Conhece? Conheço. Aí o pastor falou assim, ora de novo. Exatamente. Você estava no dia, né? Ora de novo, né? Porque é muito mais importante você fazer uma oração longa do que você fazer uma oração concisa e com objetivo. Quando você não entende o porquê você faz, você se torna um adorador passivo. E adorador passivo na igreja, ele reclama que o som estava muito alto, ele reclama que as crianças não se comportam, ele reclama de todas as formas. Porque ele não participou, né? Ele não participou. Não fez parte. E aí fica um apelo aos nossos seguidores, né? Aos nossos telespectadores, aos nossos amigos. Temos duas visualizações. Aos nossos amigos que nos acompanhem, eu não tenho que gostar do culto, eu tenho que prestar culto. Na adoração, eu sou agente ativo.
É Deus que está recebendo a adoração. Uau, forte isso. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês, Cleiton, Guilherme, Valtinho. Alguma coisa mudou quando vocês prepararam esse assunto aqui? O que mexeu em vocês? Mexeu que quando eu fui orar, em vez de estava cansado, em vez de orar deitado, eu falei assim, eu tenho o privilégio de dobrar os joelhos e conversar com Deus. Você se humilhou perante Deus, sentiu essa... É muito bom quando a gente entende por que a gente faz o que a gente está fazendo. Para você mudou? Mudou. Eu me questionei justamente essa questão ali. Eu estou chegando perante a presença de Deus e será que eu estou dando muita atenção à forma ou realmente estou sentindo Ele atuando no meu coração? Questão de adoração, de espiritualidade. É isso aí. Então vamos finalizar com Oséias 6:6. Misericórdia quero E não sacrifício. e não sacrifício. Temos misericórdia. Deus quer que nós prestemos um culto com sentido, sabendo a essência do que nós estamos fazendo. Aí tudo se torna melhor. E você lembre-se de... Você pode questionar, afinal, esse é o objetivo, que você se questione. Comente, compartilha, curte, se inscreva no nosso canal do YouTube, na página do Facebook, que tem muita coisa boa chegando por aí, novidades. É isso aí.